Perfeito, estamos gravando, estamos hoje, pela graça e bondade de Deus, na terceira aula da nossa matéria do curso básico em teologia, turma das terças-feiras, matéria esta denominada Soteriologia, a doutrina da salvação. Terceira aula, terças-feiras, curso básico em teologia, matéria Soteriologia, a doutrina da salvação. Hoje é terça-feira, 24 de agosto de 2021. Queremos agradecer, nunca deixo de agradecer, não me canso de agradecer aos irmãos que já pagaram a sua mensalidade do mês de agosto. Que Deus abençoe, recompense, prospere. Os que ainda não pagaram, aguardamos o seu pagamento até a próxima segunda-feira, dia 30, tá? Evite acumular as mensalidades para, obviamente, não gerar prejuízos para você, porque para alguns fica bem complicado pagar duas de uma vez, e a terceira, infelizmente, nós já estamos trancando a matrícula, né? Já, infelizmente, tivemos que trancar, contra a nossa vontade, duas matrículas de alunos que estavam já acumulando 3 meses. Entendemos que nessa pandemia todos têm problemas, todos têm dificuldades, todos têm lutas, mas a nossa escola teológica, para se manter, basicamente, necessita da sua mensalidade. E o aluno que atrasa 3 meses, acumula 3, fica realmente muito complicado, né, para mantermos o aluno e também mantermos a qualidade da nossa escola. Assim que pedimos a bondade dos irmãos, quando tiverem algum problema, alguma dificuldade, é só se comunicar conosco, que aí procuramos negociar da melhor maneira possível para não haver prejuízos para os dois lados. Página 5 da nossa apostila é uma apostila pequena, mas tem um conteúdo bastante rico. Elementos, operantes na salvação. Aqui diz a nossa apostila, acompanhe, por favor. A salvação é uma obra de Deus em benefício do homem, e não uma obra do homem em favor de Deus. Como já mostramos no texto anterior, o homem é completamente incapaz de agradar a Deus inteiramente, ou de fazer alguma coisa que possa alterar o curso da sua vida, pois leva sobre si a sentença de morte. Por isso, Deus tomou a iniciativa de redimi-lo, efetuando a provisão para a salvação pela morte e ressurreição do seu Filho. E, deste modo, ajudou o homem a aceitar a provisão pelo poder do Espírito Santo. Então, já temos plena consciência disso. Salvação não é um negócio nosso, embora o homem insiste na sua teimosia, imaginando, pensando que ele, com seus próprios recursos humanos, pode alcançar a salvação de sua alma. Impossível. A própria Bíblia diz que o valor da redenção de uma alma é caríssimo, caríssimo, e que não há capacidade em nós, nenhuma capacidade, de alcançarmos a presença de Deus sem que haja um meio legítimo para alcançar a presença de Deus. Este meio legítimo, sabemos, é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo, como diz a primeira carta de Paulo a Timóteo, só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o mediador. Então, não tem formas de nós, é como algumas religiões insistem, que fazendo boas obras, penitências, sacrifícios, caridade, vai alcançar a presença de Deus, vai alcançar a salvação de sua alma. É literalmente impossível, porque, repito, salvação é obra de Deus em benefício do homem, não é obra do homem em favor de Deus. Agora, aqui temos uma coisa bem interessante, né? A salvação, ela não trabalha sozinha. Ela trabalha com vários elementos. É como fosse uma escada. Quantos de vocês conhecem escada? Escada, alguém conhece? Isto. Me deu um susto se alguém aqui não conhecesse escada. Eu fiz essa pergunta numa outra turma, 2 levantaram a mão. Eu falei, epa, acho que estou falando italiano, estou falando alemão, devo estar falando russo. Eu repeti 3 vezes, e 3 vezes levantaram a mão. Como assim? Vocês não conhecem escada?
Pastor, explica direitinho para a gente. Escada. Ah, você está brincando. Aí depois eu fui entender que ele estava entendendo outra coisa. Eu não sei o que ele tinha na cabeça. Nem me senti à vontade em perguntar, mas amém. Graças a Deus que todos nós conhecemos uma escada. Uma escada ela tem dois elementos que nos chamam muito a atenção. Ela tem uma estrutura que liga uma base a uma parte mais alta. Concordamos com isso? Uma escada ela tem um primeiro elemento. Ela tem uma espécie de segmento que liga uma base, não é, uma parte plana, até uma parte mais alta. Dependendo da altura deste plano, vai ser a altura ou a proporção da escada. Como é uma estrutura inclinada, na sua grande maioria, para nós chegarmos ao plano superior que se deseja alcançar ou ter acesso, o que se faz necessário é termos degraus. Os degraus, então, são o ponto de acesso que nos leva ao ponto que desejamos alcançar. Eu moro no terceiro andar. Alguns de vocês talvez moram no segundo andar, terceiro andar. É um privilégio morar no térreo. Eu já morei aqui na América muitos anos no térreo e é um suplício para mim, é um tormento morar no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, oitavo andar. Quando se tem elevador, tudo bem. Mas quando não se tem elevador, você tem que subir vãos de escada, né? Eu moro no terceiro andar, eu subo 2 vãos de 15 degraus cada. Então, são 30 degraus para subir e 30 para descer. Por que eu estou dando esse exemplo? A salvação é algo parecido. É como se fosse uma escada. E ela tem vários degraus. E cada degrau tem a sua ordem, né? Tem o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau, o quarto degrau. Vamos conhecer, então, os elementos operantes na salvação, a semelhança de uma escada com seus degraus. E o primeiro elemento não poderia ser diferente. Chama-se arrependimento. O arrependimento envolve uma completa mudança de pensamento sobre o pecado e a percepção da necessidade de um Salvador. O arrependimento leva o pecador a ficar tão contristado por causa do pecado que ele aceita com alegria tudo que Deus requer para uma vida de retidão. Os passos que levam o homem ao arrependimento, uma vez operando Deus, são, preste atenção, reconhecimento do pecado, tristeza pelo pecado, abandono do pecado. São as características que marcam o arrependimento. Preste atenção. Se o indivíduo não experimentou essas 3 características ou essas 3 fases, não houve arrependimento. Houve o quê? Remorso. Porque os dois são parecidos. Os dois pesam na consciência. Os dois incomodam o nosso ser interior. Os dois nos incomodam, tanto remorso como arrependimento. Mas só, anote aí, passa um highlight aqui, só o arrependimento traz em si essas 3 reações: reconhecimento do pecado, tristeza pelo pecado e abandono do pecado. Isso é lindo. Uma pessoa verdadeiramente arrependida, seja lá quem for, seja um pastor, seja um diácono, seja um porteiro, seja lá quem for, se no seu arrependimento não contiver esses 3 elementos, ele não se arrependeu. Ele teve qualquer coisa na sua vida, menos arrependimento. Na verdade, aí seria o remorso, que o remorso é parecido, mas o remorso nunca, repito, nunca, jamais vai trazer esses 3 elementos. Tá bem anotado sobre isso aqui? Reconhecimento pelo pecado, ou seja, ele reconhece que ele é pecador, que ele é falho, que ele fracassou. Segundo, que ele tem tristeza pelo pecado cometido. E terceiro, ele decide o quê? Abandonar o pecado. Isso é notável para quem verdadeiramente está se arrependendo. Primeiro degrau. Segundo degrau,
Quando eu reconheço o meu pecado, quando eu tenho tristeza pelo meu pecado, quando eu abandono o meu pecado, eu tenho condições de subir o segundo degrau. Chama-se fé. Arrependimento, preste atenção, está aqui na nossa apostila, é dizer não ao pecado, enquanto que a fé, como elemento da salvação, é dizer sim a Deus. Olha que coisa tremenda. Me arrependo? Tchau, pecado. Não quero viver uma vida de pecado consciente. Não quero. A pessoa arrependida, ela é decidida a não querer viver uma vida de pecado consciente. Por outro lado, ela diz o quê? Sim para Deus. Quando ela diz sim para Deus, eu quero te obedecer, eu quero te seguir, eu quero te amar, eu quero ter relacionamento contigo, comunhão contigo. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou tendo uma reação de fé. Se abre um vínculo sobrenatural da minha pessoa, da nossa pessoa, para a pessoa de Deus. A fé é o lado afirmativo da conversão. Enquanto que o arrependimento, olha que interessante, enfatiza os nossos pecados, traz à tona os nossos pecados, mostra o quão podre são os nossos pecados. A fé, olha que coisa linda, ela nos direciona o olhar à pessoa de Cristo, ou seja, a fé fixa os nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Antes, a nossa fé era posta no dinheiro, no trabalho, nas circunstâncias, na matéria e nas pessoas. Mas agora mudou tudo. Não estou dizendo que você não tenha que confiar nas pessoas. Claro, com cuidado, para não, sofrer decepções. Não estou dizendo que você não tenha que ter segurança sobre os bens materiais que você adquire, contanto que não coloque adoração, devoção sobre os bens materiais. Vejo hoje muitas pessoas valorizando a casa que tem, o carro que tem, o trabalho que tem. Também não estou dizendo que você deva desprezar isso, estou dizendo colocar devoção, adoração, fazer disso acima da fé que devemos ter pelo nosso Deus. Jesus, então, se torna o autor e consumador da nossa fé. Ele se torna o sentido da nossa vida. Agora, preste atenção. Para melhor entender a fé salvadora, a fé que recebemos no ato do arrependimento, olha que coisa linda, nos arrependemos, o Espírito Santo injeta nos nossos corações fé. Mas essa fé ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, como diz Romanos 10, 17. Ouvi a palavra. Essa palavra me ajudou a reconhecer que sou pecador. Essa palavra me trouxe tristeza pelo meu pecado cometido. Essa palavra me convenceu a abandonar os meus pecados. E aí gerou o quê? Fé. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, recebemos o primeiro nível de fé, a fé salvadora ou salvífica. A Bíblia nos fala de 8 tipos de fé. Eu não terei tempo, infelizmente, de falar dos 8 tipos de fé, mas vamos nos concentrar na aula de hoje em um único tipo de fé, que é a fé que nos salva, a fé que nos libertou, a fé chamada salvadora ou salvífica. Muita atenção aqui no que vamos ler agora. Para melhor entender a fé salvadora, é necessário se faz lançarmos mão das Escrituras, dado só ela ter a melhor definição de fé. Muitas das vezes, meus irmãos, nós nos enganamos com as nossas definições pessoais de fé e nos iludimos com as definições pessoais que outras pessoas costumam dar. Entenda-me bem, por favor. Não estou falando que você deva menosprezar um homem de Deus,
uma mulher de Deus que tenha muita fé, mais do que você, com respeito a certas abordagens. Não. Mas em se tratando de fé, ninguém é experiente ao máximo. Ninguém é o dono da verdade no que diz respeito à fé. E a verdade disso é que a Bíblia nos apresenta 8 tipos de fé. Mas eu repito, eu não vou falar dos outros tipos de fé, que é a fé pequena, a fé grande, a fé fraca, a fé forte, não é? A nada de fé, a nenhuma fé. Não vou entrar nesses detalhes, né, que a Bíblia nos ajuda a enxergar com muita clareza, mas eu vou bater na tecla da fé salvadora. Vamos lá. A fé não é um mero assentimento intelectual, mas um relacionamento pessoal com Deus. Vamos ver o que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. A Bíblia, portanto, ela tem que ser a autoridade máxima quanto ao assunto de fé. Eu conheço um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ora, que jejua, que Deus dá revelações, dá sonhos, dá visões, mas por mais que ela seja usada por Deus, qualquer coisa que ela venha falar sobre fé ainda é insuficiente diante do que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20, está escrito: porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, olha que interessante, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que declaração tremenda. Eu vou ler o verso 20. Esse verso 20 é difícil para a nossa prática de vida. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em outras palavras, a nossa vida agora pertence a Cristo. A nossa vida agora tem que ser dirigida por Cristo. A nossa vida agora tem que ter o foco para a pessoa de Cristo. Não temos saída. Somos agora, e graças a Deus, que não temos saída, porque somos agora propriedade de Deus em Jesus Cristo. Consequentemente, a vida cristã se torna o quê? Numa batalha, numa luta. Dia e noite, irmãos. Lutamos. Por quê? Aqui dentro tem uma coisinha que ainda não morreu. Como é que é? Como é que é? Aqui dentro, do Luiz Prestes, tem algo que não morreu ainda, chamada carne, traduzido como natureza pecaminosa. Estamos salvos, sim, graças a Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus. Glórias a Deus por isso. Mas aqui dentro do irmão Cleito, dentro do irmão Wilson, dentro de mim, dentro da irmã Graciele, dentro de cada um de nós, ainda temos uma natureza pecaminosa, chamada carne. E nós batalhamos contra ela. É o nosso maior inimigo. Ei, o maior inimigo não é o diabo. O maior inimigo nosso não é o mundo. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. Porque dentro de nós tem um outro ser. Não deveria, é verdade? Mas ele está lá. E por que Deus deixou esse ser dentro da gente? Para a gente escolher a quem vamos dar de comer. Ao homem espiritual que está aqui dentro também, pelo poder da palavra do Espírito Santo, ou ao homem da natureza humana carnal, pervertida. Então eu vou ser o resultado daquele a quem eu decido dar mais de comer.
A quem mais alimentamos? Ao homem espiritual, ao homem carnal. Não é de se espantar, não é de ficar assombrado, que hoje você vê pastores, obreiros, agindo como mundanos. São homens carnais. Homens que tiveram uma aparente conversão, mas decidiram alimentar mais aqui, ó, a natureza humana pecaminosa, chamada carne, do que alimentar o homem espiritual. Quantos estão me entendendo, irmãos? Quantos estão me entendendo? Nós batalhamos pesado. Certa feita, alguém disse, a vida cristã é o mar de rosas. Só nos teus sonhos. Só nos teus sonhos que a vida cristã é o mar de rosas. Ao contrário, a vida cristã é isso aqui, ó. Lágrima, suor, em alguns casos sangue, em alguns casos muita decepção. Que é isso, pastor? Já estou ficando assustado. Jesus mesmo disse, ó, perseguiram a mim, perseguirão a vós. Falaram mal de mim, vão falar mal de vós. Então, qual é a conclusão que chegamos? A vida cristã é um gigantesco desafio. Mas por que agora? Não estou entendendo nada. Eu fui salvo para quê? Para ser feliz? Sim, para sermos felizes em Cristo. Mas sermos felizes em Cristo, neste corpo humano, nesta carne que ora vivemos, constitui-se quê? Num desafio. Salvação, irmãos, é para gente corajosa. Salvação é para gente decidida. Salvação é para gente com raça, garra e coragem. Não é à toa que tem muita gente parando. Parando na vida de salvação. O que eu vou falar agora, por favor, não se aplica a vocês. Mas a mim não me surpreende, me entristece. Mas não me surpreende quando um aluno começa a estudar teologia, ele começa assim, aleluia, glória a Deus, meu Deus, eu vou estudar teologia, uau, que vitória! Fica assim uma semana, rindo à toa, passa 2 semanas, o negócio está apertando, estou trabalhando 14 horas por dia, não estou tendo nem 1 minuto na semana para abrir a apostila. Passar um mês, o irmão ou a irmãzinha está assim, papai do céu, me ajuda, vou chutar o balde. Quando chega no 2º mês, ele já está, ai, me enganei, me equivoquei, vou chutar o balde. Alguns chegam no 3º mês, agora eu paro tudo. Mas se você já passou do 3º mês, levanta a mão para o céu e dá glória. Você já venceu a prova. Mas não me espanta, não me surpreende quando alguns começam e não conseguem terminar. Mas por qual razão, pastor? N razões, várias razões. Há razões, em alguns casos, de saúde, há razões, em alguns casos, de trabalho. Provavelmente a pessoa não calculou bem, não é? Tem 10 prioridades, 10 atividades, vai colocar a 11ª. A escola teológica, estudar a palavra de Deus. É uma prioridade? É. Mas já tinha 10. Colocou mais uma, 11. Alguma coisa vai sair difícil em algumas das 11. Uma das 11 ou mais vai sair em prejuízo. E sempre sai. Qual? O estudar a palavra de Deus. Estão entendendo? O camarada tem 10 prioridades. Isso não se aplica a vocês, por favor. Não me queiram mal. Eu estou fazendo a comparação como é a vida da salvação. A vida de alguns cristãos. Alguns cristãos param no caminhar com Cristo igualzinho à semelhança de uma escola teológica. Cheio de entusiasmo no início, desenhando um lindo sonho, mas no caminho percebem que não é nada daquilo que sonharam. Que é isso aqui, ó. É suar. É ler dobrado a Bíblia. Pastor, não tem tempo nem para espirrar. Que dirá para ler dobrado a Bíblia. Não tenho tempo nem para lavar direito a minha roupa ou arrumar a minha casa. Então, como é que fica a nossa vida com Deus? Se a nossa vida humana, secular, é tão cheia de atividades, entenda-me bem, temos as nossas atividades, nossas obrigações com trabalho, casa e família? Temos.
Tudo isso é prioridade? Tudo isso é prioridade. Tudo é prioridade. Mas anotem aí que eu vou dizer para vocês. Sabe qual é a maior prioridade na vida de um cristão? Adivinha? Seu relacionamento com Deus. Se a gente não priorizar o nosso relacionamento com Deus, esqueça. Tudo vai por água abaixo, inclusive a nossa salvação. Que várias coisas venham sofrer prejuízos. Até mesmo estudar teologia, você pode ser prejudicado em algum momento, ok? Por A e B e C razões. Mas lutemos para que a nossa salvação não entre nessa cadeia de prejuízos. E muitos, infelizmente, não estão vigiando, não estão cuidando da salvação e estão perdendo com uma facilidade assim. Fé. O diabo luta 24 horas por dia para tirar a minha fé e a sua fé. Então, viver como Cristo quer que vivamos é o desafio. Não sou mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, disse Paulo em Gálatas 2:20. Como é difícil viver na forma como Cristo nos convida a vivermos. Mas, irmãos, não podemos parar. Não podemos nos desanimar. Não podemos abaixar os braços. Por mais difícil que seja, temos que lutar. Temos que lutar. Sabe por quê? Porque a graça de Deus está em nós. O Espírito Santo está conosco. E nada pode nos parar, porque Cristo em nós habita. Alô? Quem aqui tem certeza que Cristo vive dentro de você? Eu tenho certeza. Alguém não tem certeza? Vamos lá, vamos lá. A fé não é uma emoção que passa de uma pessoa para outra, mas uma convicção interior que se gera no indivíduo. A fé não é como Covid. O camarada está com Covid e passa para o outro assim. A fé é uma experiência pessoal. Eu não posso ensinar o irmão Cleiton a ter fé. Eu posso motivá-lo a adquirir fé. Eu não posso ensinar a irmã Graziele os 10 passos que ela vai viver uma fé robusta e gigante. Mas eu posso orientá-la à luz da Bíblia. Como ela vai abrir-se para Deus para alcançar esses passos. Eu não posso ensinar nenhum de vocês a viver uma fé gigante, mas posso apontar o caminho nas Escrituras e motivar vocês a buscar o fortalecimento desta fé pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, fé não é uma emoção. Estou emocionado, estou passando a minha emoção para a irmã Meire, ou para a irmã Michele, ou para a irmã Cristina, para qualquer um de vocês. Não. A fé é uma experiência própria que precisa ser adquirida. Porque é uma convicção muito pessoal, muito interior. Por exemplo, ninguém me convence que essa caneta é verde. Alô? Alô? Ninguém me convence que essa caneta é verde. Porque ela é vermelha. Pastor, porque ela é vermelha? Eu tenho convicção que ela é, vermelha. Vocês acreditam que eu comprei semana passada? Coisa de doido. Mas aquilo ali é pegadinha. Os americanos já estão aprendendo com os brasileiros a fazer pegadinha. Fui nos tempos. Aí tem uma chamada Magic Pen, caneta mágica. Falei, o que essa caneta tem de especial? $8, parecida com essa. Bichinho curioso que eu sou, igual a criança, comprei. Vermelha, igualzinha a essa, quase igual. Na hora de escrever, eu vou ter uma caneta vermelha boa. Daqui a pouco ela sai o quê? Verde. Uma caneta de corpo vermelho escrever verde? Aí eu aperto, assim de jeito, começo a escrever, muda de cor de novo, azul. Eu falei, isso aqui é magia negra. Depois eu fechei, apertei de novo, escrevo rosinha. Papai, o que é isso? Aí fui na caixa. Não li o manual de instruções. Eu entendi, poxa, por que eu vou ler um manual de instruções de uma caneta? É uma coisa tão simples, não é verdade? Mas tinha um manualzinho pequenininho, assim, desse tamanho, de 8 páginas. Irmãos, eu fui aprender que
que essa caneta, na medida que você vai apertando, lá dentro tem um mecanismo, pela pressão que você faz com a mão, ela vai mudando de cor. Escreve em 9 cores diferentes. Eu estou igual a criança. E já estou pegando peguei meu filho hoje, ele ficou irritadíssimo. Que caneta é essa? É vermelha? É. E ela escreve vermelho? Escreve. Mentira, não escreve. Ela escreve a cor que você quiser. Falei, pai, você está brincando comigo. Vou te falar. Eu provei a ele, ele ficou irritado. Daqui a pouco ele pensou que eu estava fazendo mágica. Está ficando preto, está ficando rosa, está ficando... Até amarelo escreve. Ele ficou assustado. Está repreendido no nome de Jesus. Calma, calma, está nervoso. Isso aqui é o Magic Pen. Nunca vi um negócio desse. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla, irmão? Convicção. Normalmente, uma caneta dessa cor nos dá a convicção que ela escreve o quê? Vermelho, concorda? Mas tem gente que não tem convicção da sua salvação. Tem gente que não experimentou o que é uma vida com Cristo. Então, você não pode exigir daquela pessoa certeza. Já viu falar daquela expressão? Você tem certeza da sua salvação? Acredite. Tem pastor aí que não tem certeza da sua salvação. Eu conheço 4. Só aqui em Massachusetts. Pastor, você está brincando? Não estou brincando, não. Já conversei com eles e fiz essa pergunta. Vem cá, meu irmão, você tem certeza da sua salvação? Hã? Mas peraí, você é pastor de igreja. Depois de 15 anos, eu cheguei a essa conclusão que eu não sei o que é salvação na minha vida. Negócio complicado, negócio perigoso. Se um pastor da igreja chega ao ponto de reconhecer que não tem convicção da salvação, como é que ficam os membros? A mesma coisa. Ficam numa situação perigosa. E é uma igreja que também poderia, infelizmente, sofrer danos em até ser destruída, a partir do princípio que o líder não tem convicção. Fé não se dirige a um credo ou crença doutrinária, mas a uma pessoa. Os budistas têm fé nos seus rituais. Presta atenção. Os mormons têm fé na sua liturgia. Os testemunhas de Jeová têm fé nos ensinos de Charles Taze Russell. E os adventistas confiam de olho fechado nos ensinamentos de Mary Baker Eddy. Isso não é fé. Isso não é fé. A fé era direcionada a uma pessoa e não a um credo, não uma crença doutrinária. Quando eu digo tenho fé em Jesus, o que eu estou dizendo? Sei que Jesus pode o que eu não posso. Sei que Jesus faz o que eu não faço. Sei que Jesus tem o que não tem. Sei que Jesus é o que eu não sou. Isso é fé. O resto é historinha. Por isso, vamos colocar mais do que nunca a nossa fé nele e nos fortalecer nele. Nos ensina lá Colossenses 2,5. A fé não é um ato isolado na vida, mas é uma maneira de viver, um estilo de vida. Mas nem todos têm a fé do mesmo tamanho. Então, segundo a Bíblia, qual é o tipo de fé que a Bíblia nos recomendaria tê-la? Jesus disse certa feita, se tiverdes fé, um grãozinho de mostarda, direis àquele monte, levanta-te e lança-te lá dentro do mar. E será feito. Pastor, peraí, repete. Fé o tamanho de um grão de mostarda? Quem já viu aqui o grão de mostarda? Alguém já viu aqui? Já viu? Já viu? Uma Graziella, eu acho que não viu. As demais irmãs, não sei se já viram. Ela é muito menor. Me confirma os irmãos que já pegaram na mão. É muito menor que um grãozinho de arroz. Concordam? É muito menor que um grãozinho de arroz. O grãozinho de arroz é pequeno. Imagine algo menor do que um grão de arroz. É o grão de mostarda. Já viram a planta de mostarda? O tamanhão que ela fica? Enorme. Quase uma árvore frondosa, a ponto de os pássaros ali fazerem os seus ninhos. Jesus disse, se tiverdes fé, como um grão de mostarda.
Então, que Deus nos ajude a ter essa fé. Eu não vou perguntar o tamanho da fé dos irmãos. A minha está no nível do grão de mostarda para baixo. No nível do grão de mostarda para baixo. De repente, do irmão Cleiton é um elefante branco enorme. Ou a fé do irmão Wilson é um monumento, tipo a Estátua da Liberdade. Ou a fé da irmã Graziela é o tamanho do estado de Minas Gerais. Rapaz! Ou da irmã Cristina, é do tamanho do Brasil. Ou a fé da irmã Michele é do tamanho do planeta Terra. Ou da irmã Meire, do tamanho da cidade de Hudson ou da casa dela. Ela sabe o tamanho da fé dela. Não estamos aqui para pegar uma fita métrica e dizer esse é o tamanho da minha fé. Não. Os pregadores costumam usar uma frase muito estranha, entenda-me bem, e ela não tem encaixe bíblico. O tamanho da tua fé é o tamanho do teu Deus. Errado. Isso é uma frase herética, antibíblica. O tamanho da tua fé é o tamanho do teu Deus? Mentira. Isso não está escrito na Bíblia. A minha fé pode ser uma poeirinha. O nosso Deus é enorme, maravilhoso, infinito, incomparável. Estou entendendo, gente? E o povo aí diz, o tamanho da minha fé, da tua fé é o tamanho do teu Deus. Mentira. Isso não está na Bíblia. Não tá. Vamos entender, irmãos. Fé é uma questão bíblica, não é uma questão pessoal. Embora eu carrego ela dentro de mim, seja ela pequena, grande, fraca ou forte, mas a Bíblia diz exatamente a fé que precisamos ter e que Deus nos ajude a, pelo menos, ter a fé grão de mostarda. Agora, sem fé complica. Alô? Sem fé complica. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí. E se não está presente esta fé, então está trazendo até problemas para a nossa salvação. Fé é um estilo de vida. Por isso que às vezes somos questionados. Irmão, você está meio doido. O que você vai fazer é coisa de maluco. Não, é coisa de quem tem fé. Eu vou dar um testemunho para vocês em setembro. Eu estou passando uma experiência muito forte na minha vida, até creio que alguns de vocês se lembram, eu fiz uma postagem na semana passada pedindo oração por uma causa impossível. 80% dessa causa já foi resolvida do dia que eu pedi oração a vocês até ontem. Só falta 20%. Eu não vou dar o testemunho agora porque não está fechado. Falta 20%. Então eu quero acreditar que na metade de setembro, porque está dependendo agora de tempo. Acredite se quiser. Era humanamente uma causa impossível e perdida. Mas, irmãos, não sei se vocês já viveram a experiência de causas impossíveis ou causas perdidas. Na América é a 5ª causa impossível ou perdida que eu vivo na minha vida. E, irmãos, está sendo a 2ª de maior impacto em toda a minha vida. Vocês vão entender quando eu der o testemunho. A minha causa era definitivamente uma causa perdida e humanamente impossível. Em 72 horas, o que Deus fez? Mas deu um giro. Opa! Esse é Deus. Não é possível. Não tem mão de homem nisso aí. Isso é Deus. Alguém já viveu alguma experiência mais ou menos parecida com essa? Alguém já... Não tenha vergonha, não. De Deus fazer assim, ó. Dá um giro. Um giro. Sabe o que é dar um giro? Você está no norte e vai para o sul. Você está no leste, você vai para o oeste. Você está lá no buraco, vai para a montanha. Você está na escuridão, daqui a pouco, de repente, bum, você está onde? Debaixo da luz. Então você está entendendo o que eu estou falando. Se você nunca viveu isso, então vou começar a orar. Senhor, abençoa a minha irmãzinha, coloca ela na prova. Para viver o que é milagre e o que é fé. Irmãos, vamos ser sinceros. Quando é que eu conheço milagre? Quando tudo está bonito? Quando tudo está, aleluia, quando tudo está na bênção? O milagre só aparece quando acaba tudo, quando fecha tudo, quando escurece tudo, quando seca tudo, quando todo mundo manda a gente plantar batatinha no mato. Pastor. Fale, Mameire, fale.
Aí você baixa para a mamãe, fazendo um favor. Pastor, eu tenho vivido milagre na minha casa. Como o pastor sabe, meu marido, né, ele foi deportado, né? Sim, sim, sim. Ele não poderia entrar aqui, ele tinha que ter os 10 anos de perdão. E aí ele foi perante o juiz de imigração e o juiz de imigração liberou ele para entrar, né? Primeiro E milagre. Nenhum juiz faz isso normalmente. não, Nenhum juiz faz isso normalmente. nem os advogados entendem quando eles estão trabalhando no caso dele, né? Aí, agora ele conseguiu, deram para ele ele tirou a carteira, a driving license dele. Que lindo, glória a Deus. Eu falo, para a glória de Deus, porque Deus, ele é poderoso para fazer. Uau, uau, que lindo, minha irmã. Deus é fiel. Sempre foi, sempre será. Que coisa tremenda. Uau, uau, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Irmãos, estão ouvindo? O nosso Deus faz coisas absurdas na compreensão humana. Não Sim. tente entender milagre, você vai ficar doido. Eu quis tentar entender um milagre que eu estou vivendo já uma semana. E minha esposa, para de querer entender. Você é homem de fé ou não é? Agora, mais do que nunca, eu estou sendo. Não estou dizendo que eu nunca fui. Mas vocês vão entender a experiência, quando eu der o testemunho. Eu estou vivendo algo doido, louco, que humanamente eu não poderia viver, diante de uma causa completamente impossível e até mesmo perdida. Mas Deus faz isso. E a minha oração, irmãos, de coração, uma vez que estamos tocando nesse assunto, estamos estudando sobre esse assunto, é que Deus dê a você, minha irmã e meu irmão, nos próximos dias, para a glória do nome dele, uma experiência tremenda, eletrizante, gloriosa, de fé, que estremeça as bases da sua vida. Aleluia! De tal maneira que você venha aqui e diga, pastor, eu quero dar um testemunho de 5 minutos. Deus fez uma coisa de maluco na minha vida, uma coisa de louco na minha vida. Irmãos, viver uma vida cristã normal não é viver uma vida cristã. Nós somos chamados, como Jesus mesmo disse, eu vim para que tenha vida. E a tenho com abundância. Eu não fui chamado para viver uma vida cristã normal. Alô? Eu já ouvi um pastor tomar o atrevimento de dizer, irmãos, fomos chamados para viver uma vida cristã normal, uma vida próspera, uma vida em paz, uma vida tranquila. Eu falei, rapaz, que evangelho é esse que você está pregando? Me ensina. É o evangelho da autoajuda? É o evangelho da prosperidade? É o evangelho do bem bom? O que é isso? Ei, entenda bem. Não estou querendo dizer que Jesus não esteja disposto a nos abençoar. Não quer dizer que Jesus não queira te dar documento, não queira te dar um carro, uma casa própria, se for o caso. Não estou querendo dizer que Jesus não quer te dar saúde, não quer te dar um bom trabalho. Ele quer te dar. Mas isso não é prioridade. Mateus 6,33 está escrito que é a prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Alô? Vou repetir o versículo, se você não tem em mente. Buscai o quê? Primeiro, o quê? O reino de Deus. E o que mais? E a sua justiça. Tem gente que só está buscando o reino, mas não está buscando a justiça do reino. Mas o que é a justiça do reino? Ser obediente, ser fiel, ter caráter, ser homem e mulher de caráter na presença de Deus, de homem de testemunho, mulher de testemunho. Aí o negócio aperta, gente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa segunda parte é difícil. Pastor, temos que ser perfeito. Não estou falando de perfeição. Estou falando de nos achegarmos à justiça de Deus. Depois que isso acontece, o que diz a Bíblia? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eu vou ter portas abertas. Mas cuidado, tem crente aí fazendo negócio com Deus, barganha com Deus. Senhor,
Estou buscando teu reino, estou buscando tua justiça. E agora? E o meu carrinho? O meu documento? A minha casinha? Meu trabalhinho bom de $50 a hora? E aí? Não tenta fazer isso com Deus, não, que não funciona. Não funciona mesmo. É a nossa obrigação sermos fiéis a Ele, sermos obedientes a Ele. É a nossa obrigação. A Bíblia diz, né? Façamos tudo. E mesmo depois de ter feito tudo, não passamos de ser o quê? O quê? O quê? O quê? Servo inútil. Então, tudo que eu e você fazemos não é nada, é obrigação. É só obrigação. Eu dizimo 2 vezes por semana. É obrigação. Oro muito, jejuo muito. Obrigação. Você pensa que isso aí vai contar pontos, créditos diante de Deus? Vamos lá, vamos lá. Falar sobre fé é um negócio complicado. Complicado porque mexe muitas das vezes com as nossas feridas emocionais, espirituais e com o nosso orgulho próprio. Fé não é uma simples confissão. Eu te louvo, eu te adoro, tu és o meu Senhor. Fé não é uma simples confissão, mas uma dedicação, uma entrega evidenciada pelas obras de fé na vida de uma pessoa. Vamos lá? Tiago 2,18. Tiago 2,18, se você pode abrir a sua Bíblia, maravilha vai ser. Tiago 2,18. Tem muita gente que não vai muito com a cara do irmão Tiago, né? Tem uma vontade de bater no irmão Tiago, porque o irmão Tiago fala muita verdade. Tiago 2,18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Minha pergunta, o que é? Vamos ver se alguém pode me responder aí. Vocês estão muito quietinhos hoje, gente. Se o calor está deixando vocês meio molenga. Não tome café hoje, não. Tome água bem gelada, um refrigerante bem gelado. A irmã Meire está se derretendo igual um vulcão. Hoje está quente. Se você não estiver debaixo de um ventilador de um ar-condicionado, sai da frente. Vamos lá. Escute bem a pergunta que estou lhe fazendo. À luz da Bíblia, o que é o mais importante em ter na nossa vida? Ter fé ou ter obras? Qualquer um pode abrir o áudio e me responder. Não se preocupe que você venha errar ou não. À luz da Bíblia, à luz da Bíblia. Ele não, ô Brian. Pé. Ele não tem chefe poder pegar. Vamos lá. Alguém mais que se arrisca a dizer? Eu creio que é a fé, pastor. Fé. Alguém mais? Fé. Por quê? Eu pergunto. Por que o mais importante é ter fé? E Porque não ter as obras? Porque tendo fé, você vai ter a convicção que você tem a obrigação de ter obras para demonstrar a tua fé. Concordo. Vocês vão se surpreender com a resposta da Bíblia. Porque sem fé a obra é morta, né, pastor? Vocês vão se surpreender. É importante termos os dois. Uau! Os dois. Preste atenção aqui no texto. Verso 18, Tiago 2. Preste atenção. Acabamos de ler. Mas alguém dirá, tu tens fé. Preste atenção no texto. Preste atenção. Se você não prestar atenção no texto, você não vai captar coisa. E eu tenho obras. Então, aqui, Tiago está criando um diálogo com duas pessoas. Uma pessoa que afirma ter somente fé e a outra afirma somente ter obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Percebeu? Os dois são importantes. Por quê? Então, no caso, um depende da outra. Aí está! Aí está! A fé, preste atenção. Se quiser anotar, anote. A fé é o meu vínculo de relacionamento para com Deus. A
fé é o meu vínculo de relacionamento para com Deus. As obras são o resultado, a consequência deste meu relacionamento para com Deus. Se eu tenho relacionamento com Deus através da fé, eu vou ter obras. E as obras determinam o quê? As nossas atitudes. E as atitudes falam de quê? Conversão. Conversão. Fulano não é convertido. O que isso aqui quer dizer? Não tem atitude de crente. Não tem atitude de cristão. Então, conversão e atitudes estão assim, ligados intimamente. Conversão são as nossas atitudes ligadas à nossa vida de fé para com Deus. Muita gente é convencido, mas não é convertido. Vai te converter, cabra. Quer dizer, vai ter uma vida de testemunho, de obras que provem que você tem relacionamento com Deus. Aí pegou. Aí pegou na veia, como diz o carioca. Aí você vê muito obreiro, pastor, presbítero, evangelista, que não tem obras de um convertido, que não tem atitude de um salvo. É um carnal. Vive como um carnal, fala como um carnal, comporta-se como um carnal. Está faltando conversão. Mas é pastor, e agora? É evangelista, e agora? Problema de quem separou esse cabra lá no passado para ser pastor, evangelista ou presbítero. Não olhou à luz da Bíblia os critérios. Opa! Aí pegou, tá? E vai pegar. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, fala dos critérios para separarmos os obreiros. E dentro do pacote dos critérios, fala de vida de conversão, vida de obras. Quantos estão entendendo, gente? Precisamos dos dois. Dos dois. Os dois são importantes. Não podemos viver sem os dois. Eu estou cheio de fé! Mas cadê? Mas onde estão as tuas atitudes? Que provam que você é um cristão. Convertido e não convencido. Isso mata muito cristão, cheio das melhores intenções. Escute isso. Intenção nenhuma, por melhor que seja, nos levará ao céu. O que vai nos levar ao céu é a nossa fé em Cristo, a nossa fidelidade para com Ele, nele e na sua gloriosa palavra. Para aí, não parei por ainda não. A fé é a chave dourada que abrirá os portões do palácio da eternidade. A palavra crer, fé, resume em si tudo quanto um pecador pode e deve fazer para ser salvo. Não vamos falar mais sobre fé, porque teríamos que entrar em aspectos muito mais profundos, como, por exemplo, tem pessoas, presta atenção, tem pessoas que têm fé para orar, para comprar um carro. O camarada ganha $1.000 por mês, um exemplo, e vai querer comprar um Toyota Corolla de 25 mil. Vamos parar para pensar. Se o camarada ganha $1.000 por mês e vai se arriscar a comprar um Toyota Corolla de 25 mil, para começar, ele não vai se qualificar por causa do salário dele. Com certeza, salário muito baixo, ninguém vai ser doido, a menos que ele tenha um dinheiro em cash, dinheiro vivo. Mas para financiamento de carro, com $1.000 por mês, só na Alice no País das Maravilhas, que ele vai conseguir comprar esse carro. Mas tem pessoas que têm fé para orar por um canceroso. E ele é curado. Mas qual a diferença? Eu ter fé dentro de um ponto lógico e eu ter fé em um ponto sobrenatural. Aí entra o dom da fé. Você já viu pessoas que oram por uma causa impossível, por uma enfermidade incurável, e acontece assim? E você que está aí orando, jejuando, ora e não acontece nada? Primeiro temos que entender quando acontece também é dentro da vontade de Deus.
primeiramente, no tempo e na vontade de Deus. Mas tem pessoas que acontece assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Como é que se explica isso? Além da vontade de Deus, opera o dom espiritual chamado dom da fé. Tem pessoas, não sei se você conhece, eu conheço um pastor no Brasil, é nosso amigo, volta e meia. Então, com essa pandemia, ele já não vem há quase 2 anos. Mas Deus usa ele, pastor Júlio Balduino, conhece ele, irmã Graziele, pastor Jadiel de Oliveira, um grande amigo nosso, já de 43 anos do Brasil. Tudo que aquele homem fala da parte de Deus acontece. É um negócio assustador. Se você nunca viu um homem de Deus assim, se Deus permitir abrir as portas depois da pandemia, ele poder estar até num live conosco em aula, você fica assustado. Ele está assim, ele é muito simples. Daqui a pouco Deus toma ele e ele começa a falar a nossa vida e orar e as coisas acontecem. Em questão de horas e dias. Ele foi uma das pessoas que me ajudou muito em oração para que a minha causa impossível, a minha causa perdida, fosse revertida. Deus falou no meu coração, chama o Jadiel. Olha o que vai acontecer. Como assim? E ele era a única pessoa que me passou pela cabeça. Chamei ele, pastor, eu estou assim, não precisa nem terminar de falar o que o irmão vai pedir. Deus está me mostrando, o irmão está com uma causa perdida, é impossível. Vamos orar, só isso. Vamos orar. Ele falou, pastor, espere menos de 3 dias. Em menos de 3 dias, Deus vai dar a volta nesta causa em 80%. E no mês de setembro, 20% vai estar fechado. E está acontecendo direitinho, como ele falou. Mas aumentou a minha fé lá em cima. Ó. Seu presente de aniversário, pastor? Papai, aí sim, aí vai ser o 2 de setembro. Vai ser o 2 de setembro mais doido da minha vida. Vocês vão entender. Depois que eu der o testemunho, vocês vão entender. Irmã Graziele está rindo, ela não sabe de nada. Sei não. Mas eu estou orando, pastor. Eu vou orar por ela, também vou orar pelo irmão Cleiton, para Jesus também dar esse presentão para vocês. Vocês vão entender, gente. Gente, eu nunca tive esse presente na vida. Nunca. Não fiquem curiosos, não. Porque o negócio é grande. Para alguém tão pequenininho que sou eu fiquei, Jesus, que negócio é esse? Não estou entendendo esse mistério. Estava tudo fechado, tudo bloqueado, tudo, como diz o carioca, tudo entupido. De repente, Deus decide agir. Mas Deus é assim, gente. Quando Deus decide agir, ninguém segura. Ninguém segura. Vamos lá. Conversão. Entendendo sobre fé? É muito amplo falar sobre fé. Então, a gente só está resumindo no que diz a operação da fé na nossa salvação. Aí você entende porque muitos têm uma vida espiritual relaxada, uma vida espiritual deixada, solta. Por quê? Porque não aprenderam a cuidar da sua fé, ou não foram orientados a cuidarem da sua fé, ou não foram motivados a cuidar da sua fé. A fé, irmãos, tem que ser cuidada como se cuida uma orquídea. Conhecem uma orquídea? Vocês conhecem uma orquídea? Alguém já viu uma orquídea? É uma planta, é uma flor fina, cara e delicada. Quando eu vivi 2 anos na minha primeira residência na Argentina, uma casa alugada, debaixo de um pé de manga, tinham 4 orquídeas. Pense numa coisa louca de linda. E a dona da casa me orientou. Pastor, essas orquídeas são muito delicadas. O senhor tem que fazer isso. E quando chegar o verão, você vai colocar uma espécie de uma lona inclinada para a orquídea tomar o suficiente de sol. Porque se pegar aquele sol de verão, arrebenta. Então, é uma planta que tem que ter um cuidado mais do que redobrado. Assim é a nossa salvação. É como uma orquídea. Você não pode cuidar de uma orquídea de qualquer maneira como você cuida, por exemplo, um cachorro. Também depende do cachorro. Né? Cachorro muito fácil de se cuidar é um piquinês, um chihuahua, cachorrinhos fáceis de se cuidar. Cachorro complicado de se cuidar, por exemplo, pastor alemão, São Bernardo, né? São cachorros enormes, grandes, comem muito.
Mas a nossa salvação não é nem um São Bernardo e nem um pastor alemão, mas é uma orquídea. Exige cuidado, exige carinho, exige muito compromisso e muita responsabilidade. Número 3, conversão. A palavra conversão literalmente significa virar-se para a direção oposta. Olha só. Na Bíblia, esta palavra é usada para descrever a mudança total que ocorre na vida da pessoa que abandona o pecado e se volta para Cristo. 1 de Tessalonicenses 1,9, vamos ler? 1 de Tessalonicenses 1,9. 1 de Tessalonicenses 1,9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Conversão, então, é uma volta, é uma virada para a direção oposta, um giro de 180 graus. A palavra grega para conversão é metanoia, ou seja, um giro de 180 graus. A conversão, passando para a página 6, envolve 2 atos. Número 1, dar as costas ao eu e ao pecado. Número 2, crer em Deus, voltando-se para Ele, abraçando a vida eterna. Se isso não acontece, não houve conversão. Vou repetir. Primeiro ato, dar as costas ao eu e ao pecado. 2, crer em Deus, voltando-se para Ele e abraçando a vida eterna. Mateus 7,14, Atos 16,31. 1 de Tessalonicenses 8,9. Se a pessoa não se achega a Deus buscando-o, a conversão é incompleta. O simples fato de rejeitar o pecado resulta somente numa reforma humana provisória, em não uma transformação. Faltou aí, transformação. Completem a frase, porque eu cometi um erro de digitação. Não é transforma, é transformação. Transformação. Não em transformação divina e plena. Olha que coisa tremenda. Então, a conversão, para ser completa, para ser eficaz, temos que rejeitar o pecado. Temos que crer em Deus e voltarmos para Ele. Porque, do contrário, fica o quê? Um band-aid. Quantos de vocês já usaram um band-aid no dedo? No dedo. Passamos por pequenos acidentes, na verdade, quem trabalha com pintura, com construção. Eu não trabalho com pintura nem com construção. Já trabalhei quando eu era mais jovem, 17, 18, 19 anos no Brasil. Eu me cortava à vontade. Meu pai era experiente nisso. Nunca vi meu pai reclamando que se cortou quando pintou ou quando fez trabalho de carpintaria. Mas eu, misericórdia, não levo jeito para isso, não. Embora eu fui ajudante do meu pai durante 2 anos, mas padeci. Mas hoje eu levo muito band-aid no dedo, porque quando eu estou cortando batata, cortando vegetais, uma Graciela está rindo. Gente, é um negócio tremendo. Não tem um dia que eu não tenha 3, 4 band-aids quando eu estou cozinhando. Quando a minha esposa me vê na cozinha toda animada, ei, vai a caixa de band-aid toda hoje. Ela é profeta. Ela é profeta. Quando eu termino de cozinhar, é um band-aid de cada dedo. E, rapaz, você hoje está bem. Por quê? Porque geralmente são 2 em cada dedo. Se está 1 em cada dedo, está muito bom hoje, está maravilha. Gente, eu tenho vontade, mas eu não levo jeito para a cozinha, né? Que vontade. Olha, pensa num cara que gosta de cortar carne, cortar frango, cortar os vegetais para fazer uma salada. Mas eu não sei o que acontece, gente. Acho que alguém vai ter que orar por mim. Eu me corto todo. É horrível, é horrível. Se um dia vocês estiverem dando aula com as mãos todas assim estranhas, né? É porque eu estou com um band-aid de cada dedo. É o dia que eu cozinhei. Hoje eu quis cozinhar, minha esposa, não, vai ficar feio. Você dando a aula e ficando com a mãozinha escondida para baixo. Não.
Tá comigo o assunto, né? Hoje me deu uma vontade doida de fazer uma comida para minha esposa. Falei, não. Primeiro vamos aprender a não se cortar. Por que eu estou dando esse exemplo do band-aid? Tem muitas pessoas que não estão definitivamente curadas lá do mundo. Vêm do mundo machucadas, arrebentadas. E tem igrejas que, infelizmente, não sabem cuidar dessas pessoas. Elas colocam um band-aid nas feridas do passado dessas pessoas. Elas colocam esparadrapos sem antes cuidar das feridas. No meu tempo, eu não sei. Na verdade, eu vejo que hoje não está acontecendo isso com tanta frequência na maioria das igrejas. E desculpe se eu não estou falando apontando para a sua igreja, mas hoje a maioria das igrejas não se preocupam em limpar as feridas do pecador quando vem arrebentado lá do mundo. Coloca na igreja e solta ele pensando que ele sozinho, com as pernas dele, ele vai ser curado das suas mazelas, ele vai ser curado dos seus traumas emocionais. Muitos estão imaginando que quando a pessoa vem lá do mundo, ele vai caminhar bonitinho, sem ajuda, sem acompanhamento. Errado! Errado! Tem sido uma gravíssima falha de muitas igrejas espalhadas na face da terra. Não dar o acompanhamento. Por isso que tem pessoas na igreja hoje que são mais fonte de problema do que fonte de solução, porque elas não foram curadas devidamente. Só estão com band-aid. Você sabe. Pastor, Sim. Fale. pastor, o senhor acha correto essa igual? Tem muitos que falam assim, venha como está. Dá um cargo, nem que seja pequenininho. A pessoa ainda não está 100%, mas para que ela se fique firme dentro da igreja, para ela ir se firmando. O senhor acha certo colocar ela para ir fazendo alguma coisa na igreja, mesmo que não tenha... À luz da Bíblia, existem riscos. Alguns pastores usam isso como uma alegativa, uma alegação de motivá-la a ser útil na igreja. Ok, a intenção é boa, preste atenção. A intenção definitivamente é muito boa. Mas em se tratando de um novo convertido, a Bíblia é taxativa. Vamos lá. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Não é coisa da minha cabeça, não, gente. É Bíblia. Palavra de Deus. Escritura Sagrada. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Do versículo 1 ao versículo 9, perdão, do versículo 1 ao versículo 11, são os requisitos bíblicos de separação de pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos. Preste atenção. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 11. São os requisitos bíblicos para a separação de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, diaconisas e missionárias. Pastor, 1 Timóteo... Capítulo 3, versos do 1 ao 12. Do 1 ao 12. Do 1 ao 12. Não temos tempo para estudar todas as características. Mas, Tatiana, presta atenção. Olha a característica que Paulo se refere ao versículo 6. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Não neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Verso 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O que isso quer dizer? Você quer separar um pastor? Quer separar um diácono? Quer separar um auxiliar de trabalho? Um porteiro? Quer separar? Quer? Segue os requisitos exigidos nesse texto e um deles, que alguns não seguem, é este aqui, ó, versículo 6. Não seja neófito. O que quer dizer neófito? Neo, novo. Fito, convertido.
novo convertido. Oh! O que eles mais fazem na igreja é colocar... Mas os é nomes. contra a Bíblia. Isso é antibíblico. E dá zebra, dá problema na igreja, dá problema no ministério. Depois o pastor, ao invés de ter uma solução, ele tem uma fonte de grande problema, ou de vários problemas. Não funciona, irmãos. É contra a Bíblia. Não se coloca alguém 3 meses de convertido em um cargo. Não se coloca ninguém com 6 meses em um cargo. Não se coloca ninguém com 1 ano. Pelo menos 2 a 3 anos depois, e com acompanhamento, com supervisão, com treinamento. Oh! Coloca um novo, pastor. Quanto mais treinamento, nem treina eles. Eu olho assim, meu Deus. Tem casos que, infelizmente, nem treinamento funciona. É verdade, concordo com a senhora. Então, cada caso teria que ser acompanhado muito de perto para não trazer problemas. Aí, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, o que ele faz? Lá no verso 10, ele cria o Espírito Santo mostra para Paulo o dispositivo de segurança. Presta atenção, gente. Sem querer, estamos entrando na teologia do obreiro, que é uma matéria que nós vamos ter, a teologia do obreiro. Sem querer, já estamos falando um pouquinho da teologia do obreiro. O Espírito Santo orienta Paulo, para não haver muitos problemas, você vai fazer isso com os diáconos. Olha o que diz o versículo 10. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis. O que quer dizer irrepreensível? Que não tenho o que falar, que não tenho o que deixar para trás, que não deixa nenhum questionamento, que dá para o negócio. E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Eu conheço no Brasil e na Inglaterra e na Itália igrejas batistas e metodistas que, antes de separar um diácono, sabe o que eles fazem? Eles separam o chamado diácono à prova. Fica 1 ano e meio como diácono à prova. 18 meses. Sendo acompanhado, supervisionado e treinado. Depois de 18 meses, o que acontece? Eles vão fazer uma prova prática, não escrita, prática, do exercício do seu diaconato, como preparar a ceia, participar de uma visita com pessoas enfermas no hospital ou numa casa. Ele é exposto a provas práticas, geralmente de 4 a 8 provas práticas num espaço de 1 mês. Após aquelas provas práticas, o que acontece? A comissão avaliadora, encabeçada pelo pastor da igreja, vai dizer se aquele diácono à prova já está preparado para exercer ou não o diaconato. Eu conheci uma igreja metodista em São Paulo, que eles chegaram de uma só leva, pegaram 82 diáconos à prova. 82, eu estou falando do final dos anos 84. Que interessante, participei disso, porque eu ajudei a ministrar a convite a um pequenino curso de treinamento para esses diáconos. Isso em 83, 84. O que acontece? Depois de 1 ano e meio, aqueles 83 foram reavaliados e dados a eles tarefas ao longo de 1 mês. Me pergunta, quantos daqueles 83 diáconos à prova foram aprovados e saíram como diáconos separados para exercer o diaconato? Me pergunta. Eu já vou te responder. De 83, 13. De 83, 13. Mas olha, 13 homens de Deus que, funcionaram bonito. Os outros ficaram chateados. Mas por que nós não? Vocês vão passar por um outro período de prova. Mais 1 ano e meio. Alguns reclamaram e saíram até fora da igreja. Mas os que tinham convicção do seu chamado ficaram, passaram por um segundo período de 1 ano e meio, não é? Já estavam passando quase 3 anos, e aí já estavam melhores, já estavam um pouco mais trabalhados. Tá? A Bíblia fala de João Marcos. Lembram-se de João Marcos?
João Marcos queria trabalhar com o apóstolo Paulo a todo custo. Mas Paulo sabia do perfil de João Marcos, que João Marcos não estava de todo preparado. Era amigo de Lucas. E aí Paulo diz, calma, agora não. Agora não. Volta para trás. A Bíblia não dá detalhes. É como Paulo querendo dizer, você não está preparado para me acompanhar. Volta, te prepara, na hora certa você vai me acompanhar. Diz a história que se passaram 4 anos e 2 meses. E diz a Escritura lá na carta de Paulo aos Colossenses, manda vir João Marcos, porque agora ele me é útil. Queremos fazer a obra de Deus de qualquer maneira, irmã Tatiana, mas tem que ser com excelência. Quem dera que hoje as igrejas pudessem seguir a ponta de faca, ou a ponta da letra, o que a Bíblia orienta, porque isso ia trazer maior tranquilidade para tantos ministérios que estão aí com problemas enormes, com diáconos, com obreiros. E as igrejas problemáticas são frutos de obreiros despreparados, de obreiros problemáticos, entende? Incluindo pastores. Hoje tem pastor que é problema na igreja. Por quê? Porque ele já foi problema lá atrás. Como diácono, foi problema com presbítero, foi problema com evangelista. Ele foi problema lá atrás. Então, ele é uma cadeia de problemas. Enquanto os problemas não forem sanados, entenda, meus irmãos, não se trata de obreiro perfeito. Não existe obreiro perfeito. A Bíblia não fala em momento nenhum de obreiro perfeito. Gente, sem querer, caímos nesse negócio. Caímos em falar da teologia do obreiro. 1 Timóteo... Sim, fale, rápido, fale. Hoje em dia, o que a gente vê de consagração de pastores, essa semana meu marido porque meu marido fica, ele está assim, Miri, porque eu estou numa igreja que são 7, 8 pastores, e o pastor prega. Aí temos um problema, com todo respeito. Primeira pergunta, você não precisa me responder porque eu sei a resposta. Mas eu não vou lhe dizer a resposta, vou deixar só descobrir a resposta. Primeira pergunta, qual a razão de 7 pastores numa igreja? Número 1. 7. Qual a razão de 7 pastores numa igreja? Se é uma igreja de 1.000 membros, faz sentido, porque tem trabalho à vontade. É tudo uma questão de proporção. Se a igreja tem 1.000 membros, 7 ainda é pouco. Eu fui no Brasil, membro de uma igreja de 2.700 membros. Eram 14 pastores. Justificavam esses 14 pastores? Justificavam. Porque eram líderes de distritos, de congregações e de departamentos enormes dentro da igreja. 2.600 pessoas, 14 pastores, aí justifica. Mas se a igreja tem menos de 300 pessoas, Não 7 tem nem... pessoas... Já ia dizer o número, ok. Que seja abaixo de 100. Uma igreja com 100 membros, 7 pastores, não justifica. Pergunta número 2. O que esses 7 estão fazendo? Tem chamado para que esses 7 se encaixem? Terceiro, tem trabalho para esses 7? Tem uma coisa que deixamos importante, muito claro. Pregar não é apenas prova do chamado de um pastor. Um pastor tem mais requisitos bíblicos do que simplesmente pregar. Tem que exercer um ministério como a Bíblia nos ensina. Aí caímos num problema. Muitos querem ouvir a Bíblia? Seguir a Bíblia? Não. E agora? O que fazemos? Temos a Bíblia como regra de fé ou temos a Bíblia como um literal livro de adorno ou de enfeite? Vamos avançar, irmãos. Essa matéria agora vai começar a esquentar mais. A gente tem que corrigir os exercícios. Não podemos sair daqui hoje sem corrigir os exercícios. Já dei 2 semanas de graça para vocês. Vamos lá. Temos o problema da conversão. Já falamos. Número 4, justificação. Por justificação, entende-se o ato pelo qual Deus declara posicionalmente justa a pessoa a que ele se achega através da pessoa de Jesus Cristo. Esta justificação envolve 2 atos. O cancelamento da dívida do pecado na conta do pecador e o lançamento da justiça de Cristo em seu lugar, tornando mais claro. Justificação não é aquilo que o homem é ou tem em si mesmo, mas aquilo que o próprio Cristo é e faz na vida do crente.
isto é dito de forma muito clara no seguinte texto da carta de Paulo aos Romanos. Olha o que Paulo maravilhosamente fala aí aos Romanos. Olha só, presta muita atenção no que ele fala. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Vamos resumir de uma maneira rápida e prática. O que quer dizer justificação? Lá na eternidade, escuta, a sua conta era morte. Presta atenção. Antes mesmo de eu nascer, de você nascer, Deus já sabia. Ó, o Luiz Prestes vai nascer. A Graziele vai nascer. O Wilson vai nascer. Mas vão nascer como o quê? Com a semente do pecado. Vai chegar no ponto que eles vão desenvolver esse pecado. E vão estar com a dívida desse tamanho. Como é que eles vão pagar essa dívida? Não tem como pagar. É impagável a nossa dívida de pecado para com Deus. Primeiro, porque nós já trazemos como herança genética, espiritualmente falando. Segundo, com o desenvolvimento da nossa vida, nós estamos pecando. E estamos aumentando a carga de pecado. Terceiro, essa carga de pecado já nos aponta para um destino chamado eternidade separado de Deus, ou seja, o inferno. Mas um dia Cristo nos encontrou, nos salvou, nos redimiu, nos perdoou, nos levantou, nos purificou. E quando ele nos purifica, sabe o que acontece? O Pai olha para nós e diz, olha, para fechar a salvação, o processo da salvação na sua vida, tem que fazer um negócio. Qual o negócio? Você tem que crer que o sacrifício de meu filho na cruz foi o suficiente para não apenas purificar, mas anular a dívida que você tem comigo por causa do seu pecado. Aí o pai pergunta, você crê que o sacrifício do meu filho foi de fato suficiente para limpar essa dívida, anular essa dívida? Aí vamos lá em Romanos, nós confessamos com a boca e cremos no coração. Quando isso acontece e o pai vê que foi sincero, sabe o que o pai faz? Ele pega o crédito da justiça de Deus em Cristo Jesus, pega, coloca do nosso lado, aí o pai retira a dívida que era contrária a nós. O que ele pega? A dívida, e que, como diz lá em Colossenses, crava lá na cruz de Cristo, ó, a nossa dívida, a nossa condenação. Aí, em substituição, a justiça de Cristo, ela é todinha aplicada em nós. Em outras palavras, eu devia 10 milhões de dólares. Olha para você entender melhor. Eu devia 10 milhões de dólares. A tendência é eu sofrer uma corte e até ser preso por causa dessa dívida. Mas aí alguém decide se aproximar do Luiz Prestes e dizer, Luiz Prestes, sua dívida é violenta. Você vai ser preso. Você vai diante de um juiz. Mas eu vou evitar essa tua prisão. Você acredita, você crê que eu possa te livrar dessa prisão? Mas como? Como é que eu vou pagar 10 milhões de dólares? Eu tenho os 10 milhões. Eu vou colocar na tua conta os 10 milhões. E você vai estar quite. Crê ou não crê? Creio. Estou aqui. Manda. Quem de nós ia dizer não? Se nós tivéssemos como essa dívida. Aí vem os 10 milhões creditados na minha conta. O que acontece? A condenação que era contra mim é completamente anulada, não tem corte, não tem condenação, não tem ameaça. Foi o que Cristo fez por nós. Diante do Pai, sabe como o Pai nos olha? Ele só vê o sangue de Jesus. Nos vê como nunca tivéssemos pecado antes. Sendo, pois, justificados em Cristo. Gente, para pensar. Diante do Pai,
é como nós nunca tivéssemos nenhuma dívida para com ele, a partir do momento que reconhecemos que Cristo, justiça nossa, tomou o nosso lugar na dívida. E ele pegou a nossa dívida e cravou lá na cruz. Isto é justificação. Merecíamos isso? Jamais. Tudo é por graça. Tudo é por misericórdia. Tudo é pelo amor do Pai e de Cristo sobre nós. Aí eu ouço alguns pastores, sem conhecimento bíblico, dizer: irmão, você merece. Irmã, você merece. Ei, aonde está escrito isso aqui? Me prove aqui, que me diga que eu mereço alguma coisa. Me prove abrindo esse livro. Aonde está escrito que diz que eu, você, nós merecemos qualquer coisa? Irmão, não merecemos nada. Pastor, você merece. Hoje fiquei chateado com o pastor que me chamou por telefone. Pastor, você merece. Eu tive que dar uma cortada carinhosa para ele. Não. A Bíblia diz isso. Vamos lá. Não diz que a graça é por merecimento? Jamais. Jamais. Opa, cuidado. Não, por isso que eu te perguntei. Por isso que Graça não tem nada a ver com merecimento. Graça é dom gratuito. É favor imerecido. O significado da palavra graça, charismata, favor imerecido, presente merecido. Digamos, vou usar para terminar, irmão Wilson. Irmão Wilson é meu irmão em Cristo. Sou fã de carteirinha dele. Para a glória do Senhor, eu falo isso. Sou fã, conheço o irmão Wilson já há algum tempo, sou fã de carteirinha. A glória seja dada para Jesus. Meu Deus. Mas digamos que eu não fosse fã de carteirinha do irmão Wilson. Digamos que, para mim, ele fosse a pessoa mais antipática do mundo. Mas aí, de repente, dá na minha cabeça de colocar na mão dele um diamante de 40 quilates. Vale mais ou menos uns 80 milhões de dólares. Um diamante de 40 quilates. A minha pergunta: o Wilson Fernandes, eu não sou fã de carteirinha dele, mas é o aniversário dele. Eu quis dar um presente para ele. Ele merece nada. Nem o ar que ele respira, mas é o aniversário. É que custa eu dar um presente bom para ele? E dei. Dei o quê? Um diamante de 40 quilates. Baseado no merecimento dele? Não, porque é um presente. Então, partindo da palavra presente, embora o conceito que algumas pessoas têm de presente é o seguinte: a Graciela é gente boa, vou dar um BMW para ela. Ela merece. Ela é gogó de prata, canta lindo. Eu vou dar um BMW, eu vou com a cara da Graciela, eu vou dar um BMW para ela. Mas isso não é graça, isso é merecimento. A graça é: o pai olha para nós, olha para o Cleito. Cleito, a tua dívida comigo na eternidade feia. Cleiton, os teus pecados estão mais vermelhos do que o carmesim, estão roxos. Cleiton, não tem nada de bom em ti, Cleiton. Ih, Cleiton, tu nem tem condição de passar pelo purgatório, tu vai direto para o inferno, direto. Voo sem escala. Aí o pai olha para Cleiton. Cleiton, tem uma saída, Cleiton. Qual é a saída, Senhor? Cleiton está desesperado. É Jesus. É o meu filho. Queres essa saída? O que eu devo fazer? Crer. Só crer. E você, de graça e por graça, vai receber. É o que Jesus fez por nós. Éramos pecadores, imerecedores, não merecíamos nada. Bato na tecla. Graça não implica mérito meu. Graça implica mérito conquistado por Cristo. Aonde? Aonde? Na cruz do Calvário. Anotou, meu irmão? Anotou, minha irmã? Graça. Pela graça sois salvos. O que temos é pela graça. Se respiramos, é pela graça. Se nos alegramos, é pela graça. Se sofremos, é pela graça. Se temos, é pela graça. Se deixamos de ter, é pela graça. Nós vamos falar um pouquinho na próxima aula sobre a graça de Deus. Então, anotado, irmã Tatiana? Graça não envolve, sob hipótese nenhuma, merecimento.
E se há o merecimento, não é o merecimento nosso, mas o merecimento que está dentro do sacrifício realizado por Cristo na cruz do Calvário. Compreendeu essa parte? Essa parte é importantíssima. Próxima aula. Vamos falar de regeneração. Nicodemos, doutor da lei, Jesus chega para ele, é necessário nascer de novo. Opa! Como é que é esse negócio? Vou ter que ficar pequenininho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Nada disso. Vamos estudar sobre a adoção, santificação, predestinação. Segura aí, segura o cinto. Essa aula vai pegar fogo, vai ser gasolina azul queimando nas nossas orelhas, no nosso coração. Salvo uma vez, salvo para sempre, nem por brincadeira. Salvação se perde. E como se perde? Alguns de vocês aí já perderam moedinhas caminhando na rua? Eu sou campeão de perder moeda. Porque eu desisti de andar com moeda nos meus bolsos. Pensa num cara, desculpa a expressão, azarado. Para andar, e eu perco as moedas de 25 e de $1. Conhece aquelas moedonas de $1? Eu sou campeão em perder moeda de $1. Por isso eu desisti de andar com moeda. Mas tem pessoas que perdem com tanta facilidade as bênçãos de Deus e até mesmo a salvação. Vamos falar sobre isso na próxima aula. Vamos lá corrigir os exercícios? Se vocês estão animados, mesmo que vocês não estão animados, vamos corrigir de qualquer maneira. Página 11, página 12 e o bloco número 1. Página 11 e 12 e o bloco número 1. Essa próxima prova vai ser mamão com doce de leite. Mamão com açúcar não faz bem. Então, vou dar uma prova mamão com doce de leite. E uma cereja lá na cabecinha, lá na parte de cima. Ó, vai ser top essa prova, essa próxima prova. Página 11. Irmã Graziele congelou. Ela ficou até desconfiada, né? Se inclinou ali na mesa e parou. A imagem congelou. Descongela, irmã Graziele, por favor. Não, ela congelou. Ficou complicado agora. Vamos lá. Assinale com X as alternativas de... Quando eu congelo, eu continuo te escutando. Que A voz continua. Que legal! Mas eu consigo te escutar. Até isso é chique, a sua internet, hein? Puxa vida! Essa internet é chique demais. A imagem não parece, não. Fica tudo congelado, mas eu consigo te escutar. Mas vai ser resolvido já isso aqui, se Deus quiser. Isso aqui vai mudar a sua vida. Até a senhora vai estranhar quando a senhora não ficar congelada. Vai ficar quente com isso aqui. Vamos lá. Assinale com X as alternativas corretas. 1.1. Qual é a resposta correta? Vamos lá? Quem me diz? Todas. Todas. As alternativas são corretas. Coloca lá um xizão do tamanho das Minas Gerais, do tamanho do Paraná. Bem grandão lá. Todas as alternativas são corretas. 1.2. Das seguintes não é uma declaração verdadeira quanto à salvação. Qual seria? Não é verdadeira? A salvação abrange unicamente a alma do homem? Isto, porque a salvação abrange espírito, alma e corpo. Então, a primeira que está errada. Então, coloca lá um baita de um xizão. Isto. 1.3, a salvação é uma obra de quem? Da Trindade. Da Trindade Divina. Da Trindade Divina. É facinho, né? Mas daqui a pouco vai ficar melhor. Assinale a coluna A de acordo com a coluna B. Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer as letras em ordem. Como é que ficaram as letras? O meu eu coloquei D, A, C e B. Irmã Graciele está no azeite hoje, né? Resultado dos 2 últimos cultos que nós tivemos, né? Tivemos 2 cultos no azeite. E quem passou por esses 2 cultos, hoje está no azeite. Não tem jeito, né? Se a irmã Graziele não tivesse hoje no azeite, e estou pedindo, Deus, dá um 3º culto, mais poderoso ainda. A irmã Graziele vai tirar 130. Irmã Tatiane vai tirar, irmã Ângela vão tirar 130 na próxima prova. 100 é pouco. Vamos lá. DACB. DACB. Se você errou, corrige aí. DACB. 3.1. A obra sobrenatural e instantânea de Deus que outorga nova vida ao pecador,
que aceita Cristo como Salvador se chama Regeneração. regeneração. 3.1, a resposta certa é regeneração. 3.2, o direito de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo baseia-se na Não. Adoção. adoção. É só a irmã Graziele que está na unção. Meu Deus, não é possível. Adoção. Virando a página, 3.3. O processo de aplicar a justiça divina à vida pessoal do crente se chama Santificação. 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 Muito cuidado aqui, gente. Isso aqui é uma das mais lindas pegadinhas que eu já fiz. Marque C para certo e E para errado. Aqui tem uma pegadinha maravilhosa. Quem pode dizer as letras em ordem? Vamos lá. Eu coloquei E, C, E e E. Quase, irmã Graziele. Irmã Graziele estava até agora chutando, fazendo gol. Eu, né? Errou, Pegou eu. errou. É pegadinha. Olha só. Ah, É, C, ah. E e é. Só Nossa. tem uma certa, que é predestinação, é o planejamento predeterminado de Deus de suas próprias ações e não dos homens. É a única certa. Porque predestinação e fatalismo não são a mesma coisa. Não são. Aqui dizemos que são, mas não são. Depois, a doutrina da predestinação mostra Deus como tem predeterminado a reação de cada homem aos seus atos. É o contrário. A doutrina da predestinação mostra como Deus tem predeterminado as suas ações em relação ao homem. A letra E, a lei da gravidade, é um exemplo da predestinação de Deus. Deus não predestina ninguém à lei da gravidade. O homem escolhe pular ou não pular para cair num prédio de 20 andares. Então está errado. Então, só a segunda que é a certa. A segunda, predestinação é o planejamento predeterminado de Deus. Só essa é a certa. Ó. Se um homem se lançar de cima de um edifício é porque Deus assim o predestinou. Deus não predestinou que o camarada se lance do edifício, ele escolheu. Então está errado. A salvação predestinada por Deus é limitada a um pequeno grupo de escolhidos seus. É errado. Porque Deus não salva um grupinho e manda para o inferno outro grupinho. Então, errado. Então, todas estão erradas, com exceção da segunda. Anotou aí? A segunda, que diz predestinação é o planejamento predeterminado de Deus de suas próprias ações. Ok? Anotaram aí? Vamos lá. Número 5. Sublinha a resposta correta. Agostinho ou Calvino? Qual é a resposta certa? Agostinho. Agostinho. 5.2. Condicional ou incondicional? Qual é a resposta certa? Condicional. Condicional. 5.3. Permaneça firme na fé, veja que não caia. Qual é a resposta certa? Imineu? Não, 5.3. 5.3. Permaneça na fé ou veja que não caia. Veja que não caia. Veja que não caia. 5.4. Qual é a resposta certa? Estão prestando atenção? As respostas certas estão nos nomes em maiúsculas. Em maiúsculas. Aí você vai sublinhar das palavras em maiúsculas qual é a certa. 5.4. Onésimo Alexandre. Qual é a certa? Você tem que ler. Não, presta atenção. Dos 2 colaboradores de Paulo que navegaram na fé foram Himeneu e Onésimo ou Alexandre? Alexandre. Onésimo não. Onésimo foi o escravo que Filemon ganhou para Cristo. Então ele não naufragou na fé. Ok? Então 5.1, Agostinho, sublinha Agostinho. 5.2, condicional. 5.3, veja que não caia. 5.4, Alexandre.
Para terminar, bloco 1, questão 1 a 16. Bloco 1, questão 1 a 16. Questão 1. Qual é a letra correta? Qual a letra? C. Qual é? C. C. D de dado. D de dado. D de dado. Yes! Segundo o teólogo Champlin, o termo grego soteria e suas formas possuem que ideia? Justificação, regeneração, glorificação. Yeah! Questão 2. Qual é a letra? No sentido B. espiritual, o que quer dizer? B. D de dado, D de dado, D de dado. É a aplicação da obra de Cristo na vida daquele que crer. Muita atenção nessas questões. Questão 3. O que é pecado hereditário? Qual a letra? B. A. B de bala. A natureza adâmica de Adão, presente em todo ser humano. Questão 3, letra B. Questão 4. Qual é a letra? Qual é a letra? Questão 4. Conforme o ensino geral. C de casa. C de casa. Questão 4. Vamos lá. Questão 3. Questão 3, B de bola. Questão 3, B de bola. É porque congelou tudo aqui. até Congelou a- tudo, congelou tudo. Mas vai esquentar depois, irmã Graciele. Questão 4. Conforme o ensino geral da Bíblia, a quem recebe a salvação de Cristo? Qual a letra? C. C. Não todos, somente aqueles que o aceitarem como Salvador e Senhor. Questão 5. Quais os 3 acontecimentos na vida do homem que contam a história de sua salvação? Qual a letra? A. A. Virando a página, virando a página. Depois, para quem perdeu, eu vou fotografar e colocar de novo o gabarito aí no grupo. Questão 6. Analisando os aspectos teológicos da salvação, qual o significado da justificação? Letra A. C. 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 Deus transforma o pecador arrependido em um homem justo. Agora, presta atenção na A. Deus declara o homem justificado, mas não o torna justo. Ele torna justo. É o que acabei de falar agora. Ele transforma o pecador arrependido em um homem justo. E quem é um homem justo? Que se alegra em fazer a vontade de Deus. Questão 7. Sendo a salvação um ato de reconciliação, o que é a justificação do homem neste processo? Qual a letra? A. D. Uau. Porque não é a letra A. É a absolvição do pecador que reconhece sua culpa e se mostra arrependido. Deus não nos absolve. Deus nos perdoa. A absolvição é o cancelamento temporário da sentença. E o perdão é a eliminação da sentença, não considerando a ofensa contra nós. Uau! Isso é lindo! Então, é restaurar a condição original, garantido ao arrependido todos os direitos de filho. Então, nós somos agora filhos de Deus. Meu Deus! Amém. Isso aqui é tremendo, gente. Isso aqui é tremendo. Número 8. Como pode o pecador arrependido receber a justificação? Com a letra? D. B. Através da fé de Cristo. Em Quando Cristo. e depois que ele tem aquela fé, a graça dele opera. Ó, que interessante. Essa é a ordem. Primeiro a fé e depois vem a graça, que nos sustenta para prosseguir até o fim. Número 9. Qual é o aspecto positivo da justiça? Repete o 8 aí. 8B de bola. 8B de bola. Número 9. Qual é o aspecto positivo da justificação e o que acontece nele? Com a letra? A. Acabei de falar. O que éramos no passado, gente? Vamos pensar juntos. Quem nós éramos no passado? Quem nós éramos? Pecadores. E o que somos hoje? Salvos. Só Filhos. isso? Filhos. 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 Irmãos, não se esqueçam. Além de salvos, ganhamos uma mudança de posição. Que é a adoção. Não há mudança interior, e sim mudança de posição diante de Deus. Muito bem, irmã Michele está ligada em cabo de 220 volts. Número 10.
Qual das opções abaixo melhor define a redenção? Qual a letra? Tem que ler com muita atenção essa 10. Né? Mas Ninguém se arrisca? Ah! Deus liberta o pecador da escravidão da lei, pagando o preço exigido para resgatá-lo. Esse é o significado da palavra redenção. A letra B não encaixa, a letra C não encaixa, a letra D parece que encaixa, mas não, porque falta o quê? O pagamento do preço exigido para resgatá-lo. Então, número 10, letra A. Número 11, porque o pecador precisa ser redimido, ser resgatado. Por quê? Qual a letra? Não, não é possível. Você não responder essa aí. C? Não, Não. não. Para que ele possa reconhecer a bondade de Deus, então servir ao Senhor, não. Porque o homem tornou-se escravo. A redenção está ligada com escravatura. Né? Se tornou escravo de Satanás e é preciso pagar o preço exigido por Deus. Lembre-se, redenção envolve escravatura, escravidão e pagamento de preço. Aí envolve redenção. Procura nunca esquecer disso. Redenção está ligada à escravidão e a pagamento de preço. Então, questão 11, letra B. Já estamos terminando. Tá bom esses exercícios, hein? E o bloco 2, então, vai queimar bonitinho a cabeça de vocês. Rapaz, vai aumentar a fé de vocês. Número 12. Resumidamente, como podemos definir a reconciliação entre o homem e Deus? Vamos lá, resumidamente. Qual é a letra? 12. C. Não pode ser a C. Aquilo que o homem busca ter com Deus, mesmo sendo pecador. Reconciliação entre homem e Deus fala de concordância de pessoas, removendo totalmente aquilo que as separam. Nunca pode ser a A, muito menos a B e muito menos a C. Tem que haver o quê? Para haver reconciliação, tem que haver acordo dos dois lados. Para haver acordo, tem que cair as barreiras. Tem que cair barreira. Sem cair barreira, não tem concordância. Número 13, então. Número 12, D de dado. Número 13 é a comunicação da vida divina a uma seguida de completa mudança. Do que falamos? Quando Deus comunica a vida divina na nossa alma. Estamos falando de quê? E regeneração? Regeneração, nascer de novo. Bola bonita mandada pelo irmão Wilson. Fez gol de cabeça. Regeneração. 13, letra B. 14. Quais das opções abaixo é relevante para a santificação? C. Disciplina. Coragem. B. Obras. Yeah. A santificação traz o quê? Fruto, resultado. E o fruto, resultado, está ligado com o quê? Obras. Yeah. Atitudes. 14, B de bola. 15. O que é e quem experimentará a glorificação? A escatologia. Aí cai na escatologia. Irmã Meire é especialista na área. Eu acredito que ela conhece. Escatologia. Número 15. Qual é a letra? C. T de casa, maravilha. É o último estágio do homem. E apenas a igreja do arrebatamento vai experimentar. Fechando por hoje. 16. Aqui é difícil. Qual a ordem mais adequada para listarmos os aspectos teológicos da salvação? Essa ordem, geralmente, é aquela ordem que acontece numa sequência de eventos. Qual seria a mais adequada? Porque elas são muito parecidas entre si. Se vocês lerem com cuidado, são muito parecidas. Mas só tem uma. A D. Não, é a letra C. A letra C. não? Primeiro tem que haver perdão. A C e a D são parecidas. É verdade. Primeiramente, tem que haver o perdão da parte de Deus. Quando há o perdão da parte de Deus, eu me perdoo a mim mesmo, concordam? Eu não posso me perdoar primeiro se Deus não me perdoar. Depois, eu sou justificado em Cristo. A minha dívida é cancelada. Aí, terceiro, eu sou reconciliado. Porque a minha dívida era com Deus. Então, havia uma barreira.
Então não pode ter, depois da justificação, a redenção. Então, Yeah. primeiro eu tenho que ser reconciliado, a barreira tem que cair. Perfeito. Depois da barreira cair, aí eu sou redimido. Pelo preço do sangue de Cristo. Saio da condição de escravo e me torno filho. Depois que eu sou redimido, já sou filho, entro no processo da santificação, nunca da regeneração, porque a regeneração ela ocorre lá atrás com a justificação. E depois da santificação que estou vivendo agora, quando Cristo vier, eu vou ser glorificado. Aleluia! Glória a Deus. Isso é lindo! Negócio que a gente não presta muita atenção. Quando lê a importância dessas palavras no plano da salvação. Gente, valeu essa aula hoje, para a glória do nosso Deus? Amém. Meu Deus, que lindo! Amém. Que falar de salvação é uma coisa muito gostosa. Implica em responsabilidade, implica em um compromisso que nos deixa até mesmo um tanto preocupados. Mas que bom quando nós temos a convicção da nossa salvação, tá bom? Próxima aula, ó. Bloco 2 e bloco 3. Vamos corrigir. Bloco 2 e bloco 3. Vocês já tiveram bastante tempo, né? Então, próxima aula, vamos corrigir o bloco 2 e o bloco 3, ok? Perguntas, dúvidas? Tudo certinho no Arraial do Bereia? Não digo do Arraial de Israel, não, porque Israel está lá. Nós estamos aqui no Arraial do Bereia. Tudo direitinho aí, tudo certinho no Arraial do Bereia? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Até a irmã Graziele saiu do ar. Meu Deus, ficou invisível. Ela ficou tão animada que ela ficou invisível. Gente, vamos então terminar a nossa aula. Se não há perguntas, nós vamos postar amanhã no grupo dos alunos a fotografia das respostas dos exercícios que até então fizemos, né? Das páginas 11 e 12 e do bloco 1, na eventualidade de alguém ter perdido ou dos alunos que eventualmente não vieram à aula de hoje, que foi um número muito grande, que não vieram à aula de hoje. Então, o que a gente, no mínimo, pode fazer, além da aula gravada, é também ajudá-los com a postagem das respostas aos exercícios. Vamos agradecer a Deus. Nós passamos hoje 20 minutos do nosso horário, mas eu creio que valeu a pena esse tempo que ultrapassamos, né? Porque desenvolvemos muito bem. E na próxima aula vai ficar melhor ainda, para a glória do Senhor. Fiquem preparados, que Deus tem muito, muito, muito a nos ministrar através desta preciosíssima matéria, soteriologia, a doutrina da salvação. Vamos terminar agradecendo a Deus. Vamos pedir ao nosso irmão Wilson Fernandes dirigir uma palavra de oração, agradecendo por esta aula, agradecendo por tudo que Deus tem nos ministrado, né? Porque Deus nos ministrou de maneira muito linda através da lição da aula de hoje, que o Espírito Santo continue nos falando, nos ministrando, nos fortalecendo e nos despertando a guardar a nossa fé e lutando pela nossa salvação, que nos foi dada uma única vez. Irmão Wilson Fernandes, com a palavra de oração, concluindo a nossa aula de hoje. Amém. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa aula, por esses momentos que passamos juntos, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, Senhor, Aleluia. extraindo o máximo possível de conhecimento que o nosso professor tem para nos dar, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a memorizar e a pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos, Senhor. Ajude-nos nessa caminhada, Senhor. Continue mantendo vivo em nós esse desejo de estarmos aqui reunidos, aprendendo e, mais do que isso, Senhor, praticando e ensinando os nossos amigos e conhecidos a praticarem também, viver uma vida digna diante do Senhor. Aleluia. Sou grato a Ti, Senhor, pelo dia de hoje e te peço, Senhor, dê-nos um amanhã maravilhoso e sempre venha nos renovar e nos capacitar, meu Pai. Abençoe cada um que está presente aqui essa noite, Senhor. Que o Senhor seja com cada um, dê uma noite de sono recuperadora, Senhor. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Nosso lema, seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina, Disciplina. seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. É necessário que Necessário que ele ele cresça e eu que diminua. É necessário necessário que ele que ele cresça E eu e eu diminua. diminua.
É necessário que ele cresça e eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, e a a glória glória e o poder. todos Deus nos sempre. abençoe. Amém. Muito obrigado Amém, pela atenção, pastor. pelo esforço. Deus abençoe a Vocês todos. são os melhores. Muito obrigado. Amém, Bom descanso pastor. a vocês. Até a Ótima próxima semana. terça, 31 de agosto, se Jesus não voltar. Se Amém. voltar, já era. Já era. Vamos estar numa boa. Muito obrigado. Deus abençoe a paz do Senhor para Deus todos. Paz, Senhor. Ai. Pastor, tchau, tchau. Alguém está falando bonito aí no fundo.